A carta direcionada a Éfeso, lá no versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse 1, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Vou começar a ler o primeiro versículo, depois se alguém quiser acompanhar a leitura. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço os teus obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e não podes suportar com as mãos, que puseste na prova os que tu mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o meu amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, e odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Querido Deus, graças te damos porque nós temos esse privilégio de abrir a tua palavra sem qualquer impedimento, aqui nesse salão com as portas abertas, e nós agradecemos porque alguns saíram de suas casas para poder estar aqui. Agradecemos e, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe na exposição da mesma, que ela venha falar aos nossos corações e que possamos praticá-la e que a Tua palavra venha fazer grande diferença nas nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já estivemos pensando nessas cartas, chamadas as 7 cartas do Apocalipse, em outra ocasião. João escreveu, recebeu essa incumbência da parte de Deus, esta revelação para entregar às 7 igrejas. Essas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que 7? 7 nos fala de perfeição, mas não existia só 7 igrejas naquela época. Estima-se que já existia cerca de 1000 igrejas de Deus, todas elas autônomas. Mas Deus escolheu 7 para escrever essas cartas. São igrejas literais, formadas de cristãos vivos, enfrentando seus próprios problemas nas igrejas, as circunstâncias locais em que eles estavam vivendo na época. Cristo se apresenta aqui como sendo o conhecedor das circunstâncias, dos perigos que as igrejas estavam passando, da força que elas tinham e também das fraquezas que elas tinham. São também igrejas representativas, nós chamamos de poéticas também, refletindo as condições espirituais da igreja, os problemas que iam surgir durante o período Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes até o arrebatamento. Então ela tem a sua aplicação literal, coisas que aconteceram naquela época, e também de uma forma profética, mostrando situações espirituais das igrejas aqui na terra. Vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Eu não trouxe nenhum slide para mostrar alguma imagem,
Mas a cidade de Éfeso, ela faz parte do contexto também da primeira carta de Paulo ao Timóteo, lembra? Nós estamos estudando, estamos terminando também esta carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Faz parte daquele mesmo contexto. Então era uma das principais cidades da Ásia, considerada como a capital da província romana. Não a capital da Ásia, mas a capital da província romana. Diz que era um porto pelo qual todos os produtos lá do continente eram comercializados ali. Então era uma cidade com uma rota muito grande, comercialmente falando. Era conhecida pelos seus grandes galpões, que eram símbolos de grande porte, né? Comercial. Os efésios, eles se orgulhavam de tudo que havia lá na cidade, era tudo muito grande, e eles se orgulhavam disso. Também havia ali grandes jogos asiáticos, e eles eram rivais com a Olímpia e com a cidade de Corinto no mundo dos esportes, que naquela época eram onde mais tinham esses jogos olímpicos, né? Jogos esportivos, na cidade de Corinto, Olímpia. E essa cidade, Éfeso, ela competia também com essa cidade, por ter um grande número de jogos olímpicos ali. Então ali havia também o grande templo do deus Artemis, conhecida como, para os romanos, a Grande Diana. Então ela era a deusa, a padroeira da cidade era a Diana. Eles chamavam de a Grande Diana, a rainha dos Efésios. E havia um grande templo ali que era uma coisa que chamava a atenção, fazia com que muitas pessoas, turistas, fossem até aquela cidade por causa disso. Os moradores consideravam a cidade como uma grande metrópole da Ásia. Entretanto, não foi a localização geográfica e nem a posição cultural que levou com que essa carta fosse direcionada a esta igreja, mas a mensagem era devido à vida espiritual da igreja. O Senhor Jesus se importava, como todas as igrejas, ele se importa, na época também, direcionando a essas igrejas, ele se importava com o estado espiritual dessas igrejas. Ele não somente iria expor as condições espirituais daquela igreja, mas também ia avisá-las do perigo que estavam rondando. Então, o Senhor Jesus sempre teve esse cuidado de mostrar as condições espirituais, mas coisas que poderiam acontecer futuramente, problemas que estavam rondando, que talvez os crentes eles não estavam enxergando, mas poderia levá-los à queda. E no caso aqui da igreja de Éfeso, eles já tinham tido uma queda espiritual. Éfeso, ela tinha toda uma aparência externa de obediência, sabe, aquela aparência, aquela formalidade, né, de uma vida de obediência, mas no interior havia uma raiz de um afastamento. Então é muito triste quando por fora se mostra uma coisa, mas o interior é outro. E a igreja de Éfeso estava nessas condições. E algo que ele chama a atenção aqui, lá no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, tendo deixado o primeiro amor. Então Éfeso havia se tornado uma igreja caída. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. A formação dessa igreja nós encontramos lá em Atos capítulo 19, uma vez que Paulo esteve ali pregando e houve um motim ali na cidade. Paulo chegou anunciando a palavra de Deus e os efésios corresponderam à pregação e se converteram. Isso acabou causando um tumulto na cidade. Por quê?
porque aqueles que eram seguidores de Diana agora eram seguidores do Senhor Jesus. Comercialmente estava atrapalhando também, porque algumas pessoas viviam de vendas de imagens da Diana, e aí os moradores não estavam mais comprando essas imagens, e Paulo teve que ser expulso dali, porque ele estava sendo sendo como uma pessoa que estava atrapalhando o comércio da cidade. Então é nesse tumulto que se formou a igreja de Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, também Paulo chama os presbíteros da igreja para poder avisá-los com relação, logo após a sua partida, iam surgir lobos vorazes, pessoas que não iam poupar o rebanho, iam tirá-los do foco de serem seguidores do Senhor Jesus e seguirem esses homens, esses falsos ensinadores. Mas parece que eles não deram tanto ouvido assim, e agora chegamos nessa parte tão triste que nós encontramos uma igreja que apenas tinha uma aparência de santidade, né? E que havia caído espiritualmente falando. Lá no versículo 1 ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então aparece aqui a palavra igreja. Ela deve ser entendida no seu sentido neotestamentário, que descreve um ajuntamento de pessoas chamadas para fora. Esse é o significado da palavra igreja. O Adriel esteve até falando ontem, uma pessoa só não representa a igreja, mas um grupo de pessoas. É por isso que nós combatemos essa prática chamada os desigrejados. Eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. Uma pessoa sozinha ela não forma a igreja, mas um grupo de pessoas. Então há um grupo de pessoas que a carta foi direcionada, não especificamente a um indivíduo, se bem que as aplicações finais é direcionada ao indivíduo, porque ele diz: aqueles que têm ouvido, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando há um chamado divino, o resultado é uma igreja. Não é simplesmente a pessoa do dia para a noite ela fala assim: acho que eu vou abrir uma igreja. Alguém tem que ter um chamado para isso. Paulo teve um chamado para ir para Éfeso. E assim as igrejas de Deus, elas são formadas. Alguém tem que ter um chamado. Não é simplesmente ir lá e começar um trabalho e sem auxílio, sem o direcionamento, sem o chamado de Deus. E alguém recebeu o chamado e formou ali uma igreja local. A expressão aqui, ao anjo a quem ele estava direcionando a carta, muito tem sido discutido quem vem a ser esse anjo. Alguns grupos querem atribuir que a carta foi direcionada ao anjo da igreja, dizendo-se a um representante humano da igreja, no caso um pastor ou um presbítero ou coisa assim. Mas isso está fora da aplicação bíblica, porque uma pessoa ela não representa a igreja, como eu disse. Um pastor ele não representa a igreja. As denominações, eles gostam de uma pessoa que representa a igreja, mas a Bíblia chama de igreja no coletivo. Muito menos Deus está falando também ao anjo, dizendo no sentido literal, né, um ser celestial estando aqui e ele representa a igreja. Tão pouco, porque um anjo não poderia representar a igreja. Mas a aplicação óbvia aqui, se referindo ao grupo, ao anjo
no sentido mostrando o caráter espiritual, o grupo, a igreja. Então, lembrando que a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando ele está dizendo ao anjo, ele está se referindo ao grupo no coletivo, falando a toda a igreja, não a uma pessoa, a um pastor, não a um anjo no sentido literal, mas está falando para toda a igreja. As descrições de quem escreve, diz aqui: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então é interessante que, à luz do grave assunto que ele começa a tratar ali na igreja em Éfeso, podemos ver que o fato dele assegurar as 7 estrelas na sua mão direita e andar no meio dos candeeiros de ouro é bem apropriada, devido à necessidade que eles estavam passando. Alguém que segura as 7 estrelas na sua mão direita e aquele que anda no meio dos candeeiros. Isso com certeza para os efésios cristãos ia fazer uma grande diferença essas palavras. Voltando um capítulo atrás, Apocalipse capítulo 1, alguém pode ler o versículo 13? Nós já estivemos falando acerca desse capítulo 1, o Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos candeeiros, versículo 16 desse mesmo capítulo 1. O Senhor Jesus, aquele que anda no meio dos candeeiros e que segura na sua mão direita as 7 estrelas. Agora o versículo 20. Então, ao mesmo tempo que ele fala de forma simbólica, ele dá também a interpretação, dizendo que as 7 estrelas simbolizando a igreja, os 7 candeeiros também, dizendo que as 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, diz aqui que as 7 estrelas são os anjos de 7 igrejas. Como eu falei, os anjos representando o grupo e os 7 candeeiros representando as 7 igrejas. Então veja bem, ele conserva na mão direita as igrejas, para que esta não caia. E ele anda no meio das igrejas, mostrando que ele tem conhecimento total sobre tudo aquilo que acontece no meio de um grupo. Ali no capítulo 2, versículo 2 e 3, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e que não te deixaste esmorecer. Então, para todas as igrejas, a não ser Sardes e Laodiceia, Cristo tem a palavra de início de aprovação. Primeiro ele elogia, primeiro ele mostra: eu estou vendo aqui coisas boas em vocês. É a primeira coisa que ele faz. Antes dele mostrar, antes dele censurar, antes dele mostrar as faltas que tinha
naquela igreja, primeiro ele elogia, primeiro ele aprova as coisas que eles fazem. A expressão aqui, conheço, ele usa nesse versículo 2, ele usa também no versículo 9, no versículo 13, no versículo 19, no capítulo 3 ele usa no versículo 1, no versículo 8 e no versículo 15. Tratando a cada uma dessas igrejas, ele usa essa expressão, conheço, né? Diz que é um verbo grego chamado oida, que fala de um conhecimento completo e pleno. Não é um conhecimento superficial. Jesus Cristo não conhece superficialmente a sua igreja, mas o conhecimento que ele tem é completo e pleno. Seja qual for a situação difícil, em extremo, ele conhece. Assim também como ele conhece não somente o andamento de uma igreja, mas ele também conhece a nossa vida. Conheço, eu sei, nada pode passar desapercebido do seu conhecimento. Então aquele que anda no meio dos candeeiros está plenamente ciente de tudo o que acontece com cada igreja. Agora, o que ele observou nesta igreja de Éfeso? Primeiro ele fala coisas que ele aprova: as tuas obras, a nossa conduta. Primeiro ele mostra que a igreja estava instruída na verdade fundamental que ele aprova. As tuas obras são boas, eu conheço. Segundo, o teu labor. Isso fala de fadiga, descreve um esforço físico e mental. E terceiro ele fala, conheça a tua perseverança. Essa palavra usada para descrever o caráter desenvolvido através das provações da vida. Perseverança. Vocês estão sofrendo, mas vocês estão perseverando, e eu conheço. E o quarto diz, a igreja também não tolerava falsos ensinadores. Então isso era coisas aprovadas por Deus. Havia pessoas que estavam infiltrando ali na igreja, dizendo-se apóstolos e não eram. E também que os efésios, eles odiavam as obras dos nicolaítas. E Deus também estava dizendo, eu também odeio. Nós estamos de acordo nisso. Nisso vocês estão de parabéns. Tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Trabalhaste e não desististe. Pelo meu nome. Esse é o motivo por qual nós temos que perseverar nas provações. Nós não perseveramos para aparecer que somos fortes, que de fato nós não somos. Nós perseveramos por causa do nome de Cristo. Esse nome vale a pena. Eu não vou perseverar para mostrar apenas, esse camarada aí é resistente, né? Nós temos que perseverar por causa de um nome, o nome de Cristo. E aqui, até esse ponto, ele elogia esse grupo. Perseverastes por causa do meu nome, e vocês com isso estão de parabéns. Agora, quando ele começa lá no versículo 4, ele já muda de uma maneira abrupta. Cristo muda o tom, né? De aprovação ele passa agora às críticas. Observe, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti uma mudança brusca na fala de Cristo, um amor fervoroso, aquele amor
no início da nossa conversão, que nós temos aquele desejo intenso de falar para as pessoas, de testemunhar e estar juntos como igreja. Esse é o primeiro amor. Nós temos que continuar com esse amor. Eu vi uma vez um irmão pregando e eu concordo com a linha de pensamento dele, que ele dizia: a gente não pode ver isso como regra geral. Isso faz parte. Quando a pessoa se converte, ela vem com aquele ímpeto, com aquela alegria, mas depois, com o tempo, ele vai esmorecendo, como se essa fosse a regra. Essa não é a regra. Deus não estava mostrando aqui para essa igreja que, tá bom, antes vocês vocês eram mais firmes, né? E agora vocês tiveram uma queda espiritual, mas faz parte. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo que essa é a regra, mas diz que isso é uma queda que não deve ser aprovado e não deve ser tido para nós também como é normal. Observe a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1. O início da igreja, capítulo 1, versículo 15. Olha o que o Paulo está dizendo aqui. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Como Paulo era grato a Deus pela vida desses cristãos. Ele disse: eu não cesso de orar por vós, eu não cesso de louvar a Deus pela vida de vocês. Eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor e o amor que vocês têm para com todos os santos, todos os irmãos. Eu louvo a Deus por isso. Primeiro amor. Agora chegamos lá na carta à igreja direcionada no Apocalipse: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Que triste. Que triste. Nós não podemos deixar com que as coisas da vida nos levem a esfriar, a esmorecer espiritualmente. Eu me lembro de muitas coisas, ainda hoje pela manhã, quando eu estava estudando, né, o livro para poder pregar, eu comecei a me lembrar de muitas coisas que eu fazia, ou que eu fiz, né, no início da minha conversão. Aquilo trouxe uma coisa tão grande dentro de mim, que eu queria falar para as pessoas. Eu queria ver a minha família ali dentro. Eu queria que todos os meus amigos entendessem o plano de salvação. E eu me lembro que eu atravessei a cidade. Era cerca de 18 quilômetros, porque eu queria falar para o meu cunhado, esse que esteve comigo aqui no final do ano. Eu me lembro muito bem disso. Peguei a minha Bíblia e eu disse: eu tenho que falar para ele. E eu fui. E eu falei para ele. Depois eu falei para o meu pai. Depois eu falei para as minhas irmãs. E aquela vontade que eu queria de ver todos os meus amigos, toda a minha família ali. Mas a gente não deve permitir com que o passar do tempo nós venhamos a esmorecer e nós deixarmos o primeiro amor. Deixar com que tudo se torne uma rotina. Havia-se passado aproximadamente 30 anos de quando quando iniciou a igreja ali em Éfeso, até que fosse escrito a carta do Apocalipse. 30 anos. Geração que virou.
A igreja é feita assim. Eu costumo falar para a Ivete, eu chamo de safra. Tem uma nova safra, tem uma nova safra. Mas a Bíblia fala como geração. A igreja é formada assim, gerações de crentes. Um exemplo, eu estava me recordando a primeira geração de jovens solteiros que tinha aqui na igreja. Era a Adrielen, a Tatiane, né? Existiam outras duas jovens que estavam aqui com a gente também. Era a primeira geração de jovens solteiros. A segunda geração, e ali na escolinha tinha criança, era o Adriel, a Jéssica, o Patrick, era da escolinha. Aí agora, esses três agora se tornaram a segunda geração de jovens. E na escolinha estava a Luana, o Renan. E agora nós estamos vendo a terceira geração de jovens, que são esses. Luana, Renan. E assim é a igreja formada de gerações. A questão parece que havia se passado 30 anos desde que fundou esta igreja, gerações havia se passado, e com o tempo, a prática lá do começo caiu, o primeiro amor, perdeu. Algumas pessoas podem dizer, isso quer dizer que não prepararam as gerações que viriam. Não. Há casos que sim, há casos em que a igreja não toma cuidado em preparar os novos cristãos, a nova geração. Mas nesse caso aqui não. Eles foram bem instruídos, eles foram bem advertidos, mas parece que não deram ouvido. E agora, lamentavelmente, houve uma queda espiritual em suas vidas. Isso pode acontecer também conosco, individualmente. Começar bem, começar animado, depois, conforme vai passando o tempo, começamos a esmorecer, já não somos tão frequentes assim às reuniões, já não temos assim tanto amor mais pelos irmãos, eu já não tenho tanto prazer em estar com os irmãos como eu tinha antes. O tempo passou e eu mudei, mas Deus não mudou. O Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aquela igreja: vocês mudaram, mas eu não. Eu continuo o mesmo. Eu conheço. Eu sou aquele que continua andando no meio das igrejas. Então, a expressão aqui, abandonaste, é uma expressão muito forte, né? Nossa conduta vai pesar no tribunal de Cristo. Alguém pode ler para nós 2 Coríntios 5:10? Segunda Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos diante de nosso Cristo, para que cada um decida se bem ou mal perfeito, unido por Deus. Quando Cristo vier levar a sua igreja, a Bíblia diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo e vamos prestar contas com Ele daquilo que nós temos feito. Mas às vezes nós jogamos isso como se fosse uma coisa tão distante. E amanhã nós estaremos perante o tribunal de Cristo, prestando contas daquilo que nós temos feito. Ele diz aqui, lá no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, houve uma queda. Quando nós falamos de queda, nós nunca falamos de uma coisa boa. Você viu, fulano estava andando, caiu, que legal. A gente fala isso?
Um avião estava voando e caiu. Você viu que bom, né, Edgar? Vocês que voltaram de avião aí. Que legal, você viu? Quando a gente fala de queda, nunca a gente fala como uma coisa alegre, como uma coisa boa. Queda é sempre vista como uma coisa ruim. Sempre vista como algo ruim. Algo fala de prejuízo. Estou andando carregando esse copo e de repente ele caiu da minha mão. Prejuízo. A gente fala de dor, de sofrimento, e não deve ser visto como alguma coisa normal ou uma coisa tolerável quando há queda espiritual. Ah, tudo bem, eu caí, mas eu espero um dia levantar, quem sabe. Mas tudo bem, estou aí. Como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa aceitável. Deus não vê assim. Deus não vê uma queda como uma coisa normal, como uma coisa aceitável, tolerável. Mas Ele fala como prejuízo. Ele fala como uma dor. E Ele apresenta aqui o remédio. Lembra-te onde caíste. Volta à memória e vê aonde que você errou. Não simplesmente passar por cima, como se não houvesse nada, mas lembra-te de onde caísse. O segundo ponto é arrependa-te. Arrependa-te. Senhor, a minha vida até agora, eu tenho vivido de uma forma que te agrade, mas passou o tempo, eu tive um desânimo, eu cometi algumas falhas e eu estou arrependido. E volta à prática das primeiras obras. Não adianta também a pessoa demonstrar arrependimento ou dizer que está realmente arrependido, mas continua nas mesmas práticas, nas mesmas condutas, no mesmo desânimo, no mesmo ritmo, lento, devagar, quase parando. O que adianta? Arrependa-te e volte às práticas das primeiras obras. Caso não tomasse providência, ele mostra aqui: venho a ti. Deus trata com cada um. Ele diz aqui: se não vem a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se uma igreja, falando agora como igreja, tomou um rumo ignorado, tomou um rumo antibíblico, ou talvez esteja vivendo apenas na formalidade, o tempo passou, somos apenas crentes formais, mas o nosso interior está bem longe de Deus. Este ou esta precisa voltar atrás, se arrepender. Volta atrás. Porque Deus diz: caso não te arrependes, moverei o seu candeeiro. O que isso quer dizer? Fechar as portas de uma igreja. Mover o candeeiro significa tirar essa igreja geograficamente de onde ela está localizada. A igreja em Marília, Rua Felício Zotto, número 105. Fechou as portas. Nunca, queira Deus, nunca. Não fecha as portas por um homem, mas Deus move o candeeiro, é Ele que fecha. Ele diz: quando Ele fecha uma porta, ninguém abre, e quando Ele abre, ninguém fecha. Então nós temos que realmente viver de uma vida que agrade a Deus, para que Ele não venha mover o candeeiro. Há muitas igrejas que eu tenho ouvido falar que Deus moveu o candeeiro, fechou. E até mesmo aos nossos dias, não existe mais. Ou a igreja perdeu a sua identidade, já não busca mais o Senhor como antes. Deus fecha as portas, porque a igreja é dele, não é do homem. Agora, para o indivíduo, caso continue
deixou o primeiro amor. Deus vai tratar com cada um individualmente, como diz, talvez nesta vida, ou se não, no tribunal de Cristo. Porque importa que cada um de nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, diz em 2 Coríntios 5:10. Já no versículo 6 ele diz assim, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Então, antes de lançar o desafio, Cristo elogia mais uma vez esta igreja. O Senhor e esta igreja tinham algo de comum acordo. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Esses homens queriam exercer hierarquia eclesiástica na igreja. Queria colocar alguém ou pessoas dominando sobre o povo. Esse é o significado do nome Nicolau, aquele que domina sobre o povo. Fazendo uma diferença entre cleros e leigos. Nós mandamos, vocês apenas ouvem. E aí a igreja estava com isso, estava perdendo a identidade dela como um grupo. Quando Deus estava tratando aqui com essa igreja no coletivo, nunca no individual. Deus não estava tratando a uma liderança da igreja, mas Ele estava tratando com a igreja no geral. E esses homens estavam com essa ideia: vamos fazer a diferença entre cleros e leigos, vamos exercer autoridade, inclusive a forma de ensinar. Teologicamente, as pessoas tinham que estar sujeitas aos ensinos dela, ou deles. E Deus estava dizendo: eu odeio as obras dos nicolaítas, e eu sei que vocês também odeiam. Isso também nós estamos de acordo. Alguém mandando nas igrejas, os homens gostam disso, né? Um sujeito que manda nas igrejas, um supervisor. Isso é completamente antibíblico. É por isso que no nosso meio nós não temos igreja matriz e igreja filiais. As filiais têm que prestar contas com a matriz. Somos igrejas co-irmãs, mas cada uma delas autônomas. Nós prestaremos conta diretamente com Deus por aquilo que está acontecendo nesta igreja. Não vai vir um supervisor aqui. O supervisor é Cristo, aquele que anda no meio das igrejas, supervisionando a nossa conduta. Então, antes de nós fazermos alguma coisa, nós temos que pensar o que Cristo acha disso. Será que Ele está de acordo? Ou simplesmente vamos inventar aqui certas práticas e tudo vai dar bem? O importante, o resultado é o que importa, não importa os meios. Muitas vezes as pessoas usam essa expressão, né? Os fins não justificam os meios. Está errado. Biblicamente isso não funciona. Temos que ver os meios o qual nós estamos fazendo. Não é simplesmente fazer com que encha a igreja e não importa como. Deus está olhando, Deus está vendo, e Ele aprova ou Ele não aprova. Caso não te arrependas, moverei o teu candeeiro. E, finalizando aqui no versículo 7, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, ao vencedor, quem é o vencedor? Aquele que perseverou nos ensinos, aquele que continuou com fervor na sua vida cristã, não deixou esmorecer com o passar do tempo, não deixou com as circunstâncias da vida ou
o materialismo oferecido por nós aqui, coisas que nós estamos sujeitos a ter aqui nesta vida, não deixou com que essas coisas sufocassem a nossa vida espiritual. Esse é o vencedor. E diz aqui, a recompensa que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós não podemos às vezes classificar como se Deus escolhesse lá no céu alguns grupos específicos, esse é melhor do que aquele, ou coisas assim. Mas de acordo com o Apocalipse capítulo 22, versículo 2, que diz assim: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, dar-te-ei para que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Acredito que essa venha a ser uma figura bíblica de alegria da vida eterna. Estar lá no céu, que maravilha, que bênção. Desfrutar de tantas coisas. É isso que Deus ele está oferecendo para nós. Na verdade é que Deus está dizendo para que nós não ficamos com os nossos olhos voltados a esta vida, como se nós fôssemos viver toda uma eternidade aqui. Esse mundo, como estalar de dedos, ele pode ter o seu fim para a nossa vida. E há uma eternidade para se viver. Por isso que nosso olhar tem que estar voltado ao céu, as coisas lá de cima, não as que são daqui de baixo, coisas temporais, coisas terrenas, coisas que nós usufruímos apenas quando estamos aqui. Lá na eternidade ninguém vai poder levar nada daquilo que adquiriu aqui nesta vida. Por isso que a nossa mente tem que estar voltada ao céu, onde Cristo vive, onde nós estaremos também. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que Ele possa estar falando em nosso coração, que nós não possamos esmorecer, nós não possamos cair espiritualmente, ter queda, mas que possamos estar sempre firmes, buscando ao Senhor até que Ele venha. Amém.